vamos fazer algum tratamento numa obra, seja de conservação ou de restauração, a primeira coisa a se fazer é fazer a documentação da obra. Então, nós fotografamos com luz refletida, luz visível, né, que é chamada a parte do espectro que fica entre 400 e 700 nanômetros. Geralmente é colocado um refletor de cada lado, com difusores, dependendo da obra, para não refletir. E é feita a documentação da obra inteira, ortogonal, e também dos detalhes importantes. Por exemplo, essa obra está bastante danificada e tem muitos detalhes para serem registrados. O maior dano de todos, né, essa perda de suporte, houve o rasgo com perda de suporte, mas ela tem também vários outros rasgos, esse que já foi trabalhado anteriormente, tem aqui, tem lá, tem aqui na cabeça, tem vários rasgos, aqui, aqui. Ela tem o problema também da ondulação do suporte, o suporte está ondulado, a pintura está muito ressecada, o suporte, que é uma tela, ele tem a trama bem grossa, depois nós vamos virar, vocês vão ver. Ele tem a trama bem grossa, é um tecido bem antigo. E o que acontece? Essa trama do tecido, ela se movimenta com a variação de umidade e temperatura e geralmente a camada pictórica, a camada de tinta, base de preparação, não acompanha essa movimentação. Então ela se racha, como vocês estão vendo aqui, formando esse craquelê. Isso é muito perigoso, porque esse craquelê ele pode se soltar da tela e se perder, como aconteceu aqui em alguns lugares. Já começou a acontecer. Então, nós fazemos a documentação da obra toda, de todos esses detalhes com problemas, com essa luz visível que é chamada, num ângulo de 30 graus de cada lado. Fazemos também com ela refletida aqui a 90 graus e depois fazemos com a luz rasante, que é muito interessante porque a luz rasante nos permite ver coisas que nós não conseguimos ver com esse outro tipo de luz a 30 graus. A luz rasante, ela vem aqui praticamente, é um facho de luz praticamente paralelo à superfície da obra e ele enfatiza a textura e o relevo da obra. Então nós conseguimos ver se tem ondulações na tela, defeitos que às vezes não aparecem assim tão claramente a olho nu, todo esse craquelado enfatizado, perdas, texturas, etc. Depois, uma outra forma de observar a tela é colocando uma luz transversa, também uma luz branca, a gente coloca por trás da tela e aí ela vai passar aonde tem os rasgos e aonde a camada pictórica aqui se separou um pouquinho, né, porque rachou, passa a luz aqui por essas emendas desses craquelês e a gente consegue ver quão frágil ela está e também através dos rasgos. Depois nós fazemos também a documentação, a fotografia com uma luz ultravioleta. A luz ultravioleta, ela nos permite ver o que está sobre a obra, o que está na superfície da obra. Então, quando nós incidimos a luz ultravioleta, a obra absorve essa radiação e reemite uma luz visível. Então, essa luz visível que ela reemite é capturada pela máquina e nos dá informações sobre repinturas, vernizes antigos, oxidados, e também alguns pigmentos podem ser identificados com esse tipo de radiação e de análise. Há ainda uma outra forma que é com a radiação infravermelha. A radiação infravermelha, então, a radiação ultravioleta, ela está abaixo dos 400 nanômetros. A luz visível de 400 a 700 e a infravermelha acima dos 700 nanômetros. Então, a infravermelha nos permite ver o que está abaixo da obra. Esboço, um desenho, ou mesmo se ele fez o desenho e contornou esse desenho antes de começar a pintar com uma tinta, nós conseguimos ver esse tipo de detalhe, né? Então, incidimos a radiação infravermelha na obra, ela também absorve e reemite uma radiação, uma luz visível,
com uma radiação infravermelha, e aí na câmera, que é uma câmera especial, é colocado um filtro para barrar toda a luz visível, e só passa a radiação infravermelha. Então são diversas formas de documentar e observar a obra para poder indicar um tipo de tratamento. Nós também estamos fazendo a fluorescência de raio-x, que eu vou mostrar depois para vocês. A fluorescência de raio-x consiste é um equipamento que emite a radiação dos raios-x. A obra também absorve e reemite uma outra radiação que o próprio equipamento lê. Isso nos dá informação sobre os elementos presentes na obra. E é, portanto, uma análise elementar. E de posse do conhecimento desses elementos, a gente pode concluir qual é o pigmento utilizado. E pode saber se, por exemplo, essa é uma obra antiga, se tiver na composição dela, por exemplo, um branco de zinco, não no restauro, na composição, a gente já sabe que não que a obra não deve ser antiga, porque o branco de zinco começou a ser utilizado no início do século XX, antes se utilizava o branco de chumbo. E assim por diante, com diversos tipos de pigmento. Também serão retiradas microamostras, são amostras minúsculas da camada pictórica. Essas amostras serão montadas em blocos de resina, a amostra é tirada nesse sentido e ela é montada nesse sentido, de tal forma que eu consigo ver todas as camadas sobrepostas da pintura. A sujidade, o verniz, a camada de tinta, a base de preparação. E aí eu consigo, por exemplo, no microscópio óptico eu consigo ver essas camadas. No microscópio eletrônico eu consigo ver essas camadas e ainda analisar camada por camada, porque ele tem um sistema acoplado chamado EDS, que também é uma fluorescência de raio-x. Mas aí nesse caso eu consigo fazer pontualmente camada por camada, porque no fluorescência de raio-x que eu vou usar aqui, ele vai nesse sentido, pega todas as camadas de uma vez. Podemos utilizar também essa amostra que está montada no corte estratigráfico para observar no microscópio com fluorescência de infravermelho e com espectroscopia de infravermelho, desculpe, e podemos ver os ligantes e os vernizes utilizados. Fotografamos sempre de frente e também de costas. E, por exemplo, nessa obra de costas nós podemos ver que tem vários remendos colocados. Esses remendos são diferentes, foram feitos em diferentes épocas, são todos obsoletos, mas era provavelmente o que se fazia na época, né? Tem um que parece que está com um verniz betuminoso, uma resina betuminosa, tem um outro que está esbranquecido, não sei exatamente que tipo de cola que é, e provavelmente num tratamento de restauro eles têm que ser removidos e tem que ser feito um outro tratamento todo para a tela.